Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal Fenômeno. Eu sou o Jackson Camargo, vulgo UFOJack, e hoje nós vamos ver as notícias que rolaram no meio ufológico nesses últimos dias. Mas antes de a gente ver essas novidades, eu quero deixar um abraço especial aí para todos que comentaram nos nossos vídeos, deixaram aquele likezinho legal, compartilharam nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram. O pessoal que está chegando, nós tivemos muitos inscritos aí nesta semana, então sejam bem-vindos e um abraço aí especial para todos vocês. Muito bem, então antes de a gente falar sobre as novidades dessa semana, eu só quero anunciar algumas mudanças, pequenas mudanças aqui no nosso boletim extra. Nosso programa não será mais diário, tá? Ele vai ser segunda, quarta e sexta, abordando as notícias dentro desse período. E também vou trazer alguns elementos a mais, além de notícias, tá? Por exemplo, lá no Alô Terráqueos a gente falava dos casos que estariam acontecendo naquela semana e tudo. Então nós vamos comentar sobre os casos do dia também, né? E outras novidades aí que vocês vão conhecer ao longo dos programas, tá? Então não perca. Você que está chegando no programa hoje, está chegando no canal hoje e não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dessas novidades que estão para surgir aqui no canal, que vai ser bem legal, tá? E quero avisar vocês também que nós já estamos quase concluindo o próximo vídeo da série Contato Imediato, de um caso bem legal que a maioria das pessoas não conhece, que ocorreu aqui no Brasil. Tá? Um caso bem interessante, que existem paralelos e ligações com outros casos ufológicos também não tão conhecidos. Tá? E vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse caso. Tá? E eu acho que alguns de vocês até sabem aonde o caso aconteceu, talvez morem na cidade, talvez tenham passado pela cidade, e aí quando vocês estiverem nos locais, aí vocês vão poder se identificar. Ah, aqui aconteceu tal fato, aconteceu tal coisa. Vocês vão gostar bastante, tá? E, muito bem, vamos ver as novidades desta semana, que aconteceu agora no final de semana. Lá no portal Fenômeno, nós publicamos todos os documentos oficiais já liberados do governo da Nova Zelândia, tá? Então são 2.101 páginas com relatos ufológicos coletados pela Força Aérea da Nova Zelândia, ocorridos entre 1952 e 2009. Então tem casos bem interessantes ali, inclusive sobre o caso Kaikoura. Tá? O caso Kaikoura é um caso bastante conhecido, envolvendo filmagem de objeto voador não identificado, e que nós vamos trazer aqui no canal para você conhecer. Tá? A gente também já está trabalhando nesse vídeo, então vai ser bem legal. A gente tem a filmagem com uma qualidade ótima, tem relato das testemunhas, agora tem os documentos aí para vocês acompanharem. Então vai ficar bem legal esse trabalhinho que vai chegar em breve aqui no canal, tá? Lá no portal Fenômeno também nós publicamos algumas notícias de fontes internacionais, e uma delas tem este título: OVNIs voltam a sobrevoar a Sardenha, na Itália. Então é um caso bem interessante que ocorreu esses dias atrás lá na Itália. Ele ocorreu por volta das 10 horas e 25 minutos de 22 de julho de 2022, dias atrás, tá? Há 8, 9 dias atrás. Então, esse caso ocorreu numa área ao norte da ilha da Sardenha, bem essa área que você está vendo aí no mapa, tá? Então, a ilha da Sardenha é uma ilha da Itália, de posse da Itália, e que é habitada, né? Tem bastante cidades ali e tudo. E na região norte existe uma área, um monte, chamado Monte Limbara, e fica bem pertinho desta cidade que você está observando ali abaixo da imagem, essa cidade chamada Calandianos. Então, o avistamento ele ocorreu dentro dessa área que a gente está observando, tá? Entre Calandianos e Santa Teresa de Galura, tá? Então, várias pessoas nessa região avistaram esse objeto luminoso, inclusive um casal,
Tá? Um casal que estava deitado no jardim da casa deles. Eles estavam olhando para o céu, então eles sempre têm esse costume de olhar o céu à noite. O céu lá é bastante bonito. Então eles estavam lá no jardim e eles viram essa luz se aproximando. Então rapidamente o casal não quer ser identificado, mas o rapaz ele sacou o celular dele e fez esta fotografia, que é bastante interessante. Você vê um objeto muito brilhante passando sobre a região. Esse objeto é cilíndrico, né? E aí agora você está vendo uma ampliação, né, que ele conseguiu. E é um objeto cilíndrico que até o momento não foi identificado, né? Os ufólogos do país estão investigando, estão coletando mais informações. E o curioso é que mês de março, abril e maio, toda essa região ali foi envolta numa onda ufológica. Então foram vários avistamentos dentro dessa área toda que a gente está vendo, com numerosos casos de avistamento, alguns registros em vídeo bem legais. Inclusive a gente já comentou no Alô Terráqueos alguns desses avistamentos, e lá no portal tem as notícias, né, desse período relatando esses casos. Se você quiser conhecer os casos da Itália, você pode chegar lá no portal Fenômeno. Existe uma busca no canto superior direito, pode escrever a palavrinha Itália ali no campo de busca e bate o Enter. Você vai ter numerosos casos ocorridos na Itália. E um desses casos chama-se caso Rosalotti Dainelli. A gente fez um vídeo bem legal sobre esse caso. Eu vou deixar no final do vídeo, no final, logo após a nossa vinheta, vai ter os cardzinhos com sugestões de vídeos para vocês. E eu vou deixar a sugestão do caso Rosalotti. E aí você pode clicar e acessar esse caso que é fantástico. Tenho certeza que vocês vão gostar. E lá no portal também tem a descrição detalhada desse incidente. Mais uma notícia boa que nós tivemos esta semana está publicado lá no portal Fenômeno com este título: Deputado dos Estados Unidos Adam Schiff fala sobre OVNIs. Então o Adam Schiff é um deputado do Partido Democrata e que participa daquelas comissões de discussão sobre a questão dos UAPs, que é o termo que estão usando para OVNIs lá no Congresso, né, no governo, dentro do âmbito do governo dos Estados Unidos. E aí ele participou das discussões, das audiências e tudo. E ele foi perguntado por repórteres durante uma coletiva de imprensa sobre a questão dos UAPs. E aí ele falou algumas coisas bem interessantes. Ele falou assim: no entanto, se os pilotos e outros hoje veem coisas que não podem explicar, vamos agora ter uma visão melhor e mais sistemática, né, sobre esses objetos. Em alguns destes casos, onde especificamente os pilotos observaram tais fenômenos no espaço aéreo, não podemos explicá-los. E com isso não me refiro apenas a incidentes em que um piloto viu algo no céu, a incidentes em que os instrumentos do piloto também indicavam que havia realmente algo ali que o piloto viu. Então ele está citando ali os aparelhos, as câmeras em infravermelho e outros sensores que captaram esses objetos. E aí ele conclui ainda: essas características não condizem com o que nossas próprias capacidades tecnológicas são capazes, nem com o que sabemos das capacidades de nossos oponentes. E às vezes, esse comportamento nem concorda com o que sabemos sobre física. Acho que isso levanta questões realmente interessantes. Então, aí ele comentando, né, sobre essa característica dos OVNIs de quebrar leis da física e demonstrar uma tecnologia que não está ainda no conhecimento humano. Então, realmente interessante a declaração deste deputado. Ora, hoje pela manhã, nós publicamos uma notícia muito legal e exclusiva, não foi tirada de nenhum outro site. É artigo original lá do portal Fenômeno. Com este título: Oficial da Marinha do Brasil faz declarações sobre OVNIs. Alguns meses atrás eu entrevistei um oficial de carreira da Marinha que serviu a bordo de várias embarcações, principalmente do nosso porta-aviões Minas Gerais, que foi usado pela Marinha do Brasil aí durante bastante tempo.
E aí ele detalhou como é feito o registro de OVNIs dentro da Marinha, tanto a nível aéreo, no ar, quanto submarino, né? Então ele detalhou a questão do funcionamento do sonar, do radar, como é que é cadastrado, como é que é colocado os registros, como é que é feito os registros, né, pela Marinha e tudo, para onde é enviado. Então, informações bem legais aí que a gente obteve recentemente, né? A gente omitiu os dados de identificação da pessoa, obviamente para proteger ela, mas é um militar de carreira da Marinha, com mais de 18 anos de serviço à Marinha do Brasil, que participou de várias operações em vários lugares, fez treinamento no exterior, então é alguém extremamente gabaritado para falar sobre esses aspectos, porque ele estudou e vivenciou isso, né, lá pela Marinha. E aí, ao longo desse artigo, a gente apresenta a entrevista desse oficial e citamos alguns avistamentos, né, de UFOs registrados pela Marinha, casos em que a Marinha se envolveu, né. O primeiro registro de envolvimento da Marinha com OVNIs ocorreu em 1846, quando o capitão de fragata Augusto Leverger chegava na cidade de Assunção, e ele observou um fenômeno luminoso, um objeto que desceu do céu fazendo movimentos de zigue-zague, fez um voo a nível horizontal, em movimento de zigue-zague, até desaparecer de vista. E pelas informações, é um avistamento que teria durado em torno de 25 minutos. Então é algo bastante interessante, né? Isso em 1846, 100 anos antes, né? 101 anos antes do surgimento da ufologia e do caso Kenneth Arnold, quando o Arnold viu os 9 discos voadores lá perto do Monte Rainier, houve esse avistamento aí, aqui, né, na América do Sul, ali perto de Assunção, no Paraguai. Tá? Então o Leverger era capitão de fragata, então por isso que ficou registrado esse avistamento dele, um avistamento que foi publicado na Gazeta Oficial do Império na época. Tá? Lá no portal a gente está detalhando um pouquinho mais esse incidente. Outro caso que a Marinha do Brasil se envolveu foi o caso da Ilha de Trindade, em 16 de janeiro de 1958, quando dezenas de marinheiros a bordo do navio escola Almirante Saldanha observaram um disco voador se aproximando da ilha, vindo do mar, contornou um dos morros da ilha e se afastou em direção ao mar de novo. E a bordo da embarcação havia um fotógrafo, o Almiro Baraúna, que fez 4 fotografias interessantes desse objeto, né, e que foram analisados aí por várias pessoas e sobreviveram a todas as análises, né? Somente casos assim que os negacionistas tentaram derrubar, por exemplo, são vários casos, eles usaram qualidades horríveis de fotografia e aí deram como fraude, mas aí quando você analisa a foto com altíssima qualidade, não tem como, né? Além do mais, tem documentos, tem o relato dos marinheiros, tem muitos detalhes ali confirmando esse incidente, esse avistamento, né? Outro caso que a Marinha do Brasil se envolveu foi com o caso Navegantes, em 2 de julho de 1974, quando um disco voador, um objeto em forma que lembra um disco voador, mas que tinha umas expansões laterais, veio descendo do céu, em aparente queda, só que antes de cair na água, lá na frente da praia de Navegantes, uns 300 metros mar adentro, aquele objeto pairou e desceu sobre a água, e aí ele foi afundando. As pessoas acharam que era um acidente aéreo e os pescadores locais foram de barco até lá, né, e viam borbulhando a água. E aí foi acionado a Capitania dos Portos, teve a Marinha que se envolveu e tudo, ficou uma embarcação lá. Enfim, se especula que o objeto foi resgatado pela Marinha, dada a estranheza do fato ali depois que a Marinha se envolveu na história, né? Então, possivelmente um objeto tenha sido resgatado pela Marinha do Brasil nessa situação. O artigo sobre esse caso, assim como o caso da Ilha de Trindade e o caso do Augusto Leverger, estão lá no portal Fenômeno. Eu vou deixar a descrição embaixo o link na descrição do vídeo,
para que você possa ir lá e conhecer os casos com mais detalhes. Mais um caso interessante que a gente sabe que houve um envolvimento da Marinha ocorreu em 27 de julho de 1980, quando um navio rebocador chamado Kaiobá Sea Horse fazia um trajeto entre uma plataforma de petróleo e o litoral, né, na costa, lá no Rio Grande do Norte, e ele se deparou com um objeto luminoso à frente da embarcação. Esse objeto iluminava a água, tinha um negócio que descia até a água, e isso gerou dezenas de páginas de documentos e uma investigação da Marinha, que foi compartilhado com a Força Aérea, inclusive, por isso que a gente conhece esse caso. E é um caso bastante interessante. Existe uma farta documentação, então, sobre esse caso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo também o link para o documento em PDF para você acessar. Por fim, o último caso que a gente conhece com o envolvimento da Marinha ocorreu em 5 de maio de 1980, lá no Rio Amazonas, quando a corveta Mearim, que fazia o trajeto, passava próximo a Parintins, no Amazonas, se deparou com luzes que estavam saindo da água, né? Então foi um fenômeno bastante estranho e também gerou 3 páginas de documentação que também foi compartilhado com a Força Aérea Brasileira. Também vou deixar na descrição do vídeo o linkzinho para você acessar o arquivo em PDF e conhecer mais detalhes sobre esta ocorrência. Certo? Estas foram as notícias, mas não vai embora ainda. Nós temos algumas coisas legais ainda para a gente comentar. Tá? Eu quero falar dos eventos que vão acontecer aqui na ufologia brasileira. Agora, em 27 de agosto, tem o meu curso na Academia Brasileira de Ufologia com o título Revelações da Noite Oficial dos UFOs, com os detalhes aprofundados na nossa pesquisa, nossa investigação sobre este caso. Esse curso vai ocorrer apenas de modo online, dia 27 de agosto, pela Academia Brasileira de Ufologia. Tá? As inscrições você pode fazer pelo site da academia, o link também está na descrição do vídeo. Tá? Então, se você foi testemunha do caso, se você quer conhecer mais detalhes sobre esse caso, mesmo não sendo uma testemunha, se é interessado no fenômeno ufológico, esse curso é muito legal, tá? Porque estamos falando do caso com o maior número de testemunhas da história da ufologia mundial. Você não tem nenhum outro caso com mais testemunhas que este caso, tá? E nós também temos, esse é o caso com maior abrangência. Nenhum outro caso teve uma área de manifestação tão grande quanto esse caso, né? E é um caso confirmado pelas autoridades. Então, né, não tem como negar mais, é um fato. Né? Embora alguns digam que OVNIs não existem, está aí um evento que comprova isso. Tá? E vamos explicar por que isso não tem origem em tecnologia terrestre. Muitas pessoas alegam que a Noite Oficial dos OVNIs é algo criado com tecnologia dos Estados Unidos, China, Rússia, etc. Não é, e nós vamos mostrar por quê. Tá? Então é um curso muito legal que está imperdível. Tá? Depois do meu curso, vem um outro curso, dia 17 de setembro, que também as inscrições já estão abertas, com este título: Estranhos Ataques e Mortes Causadas por UFOs. Vai acontecer em 17 de setembro e vai ser ministrado pelo professor Carlos Alberto Machado, que é especialista nessa área de casos extremos, casos agressivos, né, que resultam em ferimentos e mortes. Né? Então, a gente conhece muito aquele lado bonitinho, dos ETs, canalização, contato e tudo. Mas tem um lado ruim, que é o que esse curso vai apresentar. Tá? E paralelo a isso, nós vamos ter um congresso de ufologia em São Paulo. Então, atenção, você que mora na cidade de São Paulo e região metropolitana, ou que tem fácil acesso à cidade de São Paulo, de 23 a 25 de setembro, nosso evento lá na capital paulista, um evento patrocinado pela revista UFO, organizado pela revista UFO, lá no Hotel Nikkei, lá na Liberdade. Tá? Então, um evento muito legal, imperdível, tem convidados internacionais e palestras espetaculares aí sendo
preparadas e programadas e é um evento imperdível, tá? As vagas são limitadas, já não resta muitas vagas, então se você quer participar, né, aproveite. Certo? Agora vamos falar de um caso bem interessante que aconteceu aqui em Curitiba. Nós não temos a data exata do acontecimento, mas a gente sabe que ocorreu em agosto de 1983. Lá no fenômeno, esse caso está relacionado com o caso Foto Batel. Então aconteceu o seguinte, um senhor chamado Júlio Batzen, ele fez uma fotografia na região do bairro Batel, em Curitiba, e nessa fotografia você observa um objeto em forma de disco pairando sobre a cidade. E aí ele telefonou para a aeronáutica e ao telefone ele falou com o Major Azevedo. E esse major solicitou então um negativo para análise, para fazer uma análise sobre essa foto e alertou que o negativo não seria devolvido. E aí o Júlio ficou um pouco ressabiado. Aí ele resolveu entrar em contato com ufólogos. Passou o negativo para os ufólogos, fizeram uma análise, devolveram o negativo, fizeram cópia das fotos. E aí então ele entrou em contato novamente com a Força Aérea para ver se eles ainda tinham interesse em fazer uma análise, até porque daí poderia comparar com a análise dos ufólogos. E aí então ele falou com outro militar, e esse militar então falou assim, que a FAB não tinha mais interesse na fotografia, pois essa fotografia havia sido compartilhada com pesquisadores civis. Então só pelo fato de ter sido colocado sob conhecimento da comunidade ufológica, a Força Aérea não queria mais se envolver. Curiosa essa reação, né? Mas, enfim, né? Então isso chama-se caso Foto Batel, ocorrido lá em agosto de 1983. Um caso muito interessante, a fotografia você está vendo aí, tá? Então, um caso bastante interessante. Certo? Então este foi o nosso boletim extra de hoje, 1º de agosto de 2022. Fique atento às publicações aqui no nosso canal, tá? Para não perder nenhum novo vídeo, nenhum novo lançamento. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe também esse vídeo para que essas informações se expandam, né? Para que o maior número de pessoas conheça essa realidade que é tão importante, tão fascinante, né? Que é a questão ufológica, tá? E acompanhe também as nossas publicações lá no Portal Fenômeno. Em breve vai sair os documentos do Reino Unido, nós vamos postar todos os documentos já liberados lá pelo Reino Unido. Nós temos aproximadamente 6 GB de documentação oficial só do Reino Unido para incluir lá no portal. Então dá em torno de 40 mil páginas de documentação. Então é muita coisa e vai estar acessível para vocês aí gratuitamente para acesso. Certo? Então deixo vocês com aquele velho ditado que eu sempre citava no final do Alô Terráqueos, que é: continue com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês, encontro vocês no próximo vídeo. E antes de ir embora, depois da vinheta, tem 2 cardzinhos, duas sugestões de vídeos aqui do canal para vocês. Grande abraço para vocês e até a próxima.